Pessoal, vamos lá, vamos bater o nosso papo aqui, né? Nosso treinamento, aproveitar esse tempo que nós temos aqui até o encerramento do nosso evento, para que a gente possa, de fato, né, aproveitar da melhor maneira possível esse mês de agosto, que é um mês que estruturalmente é um mês aonde faz todo o sentido você colocar foco, energia, intensidade e utilizar esse mês ao seu favor, dado visto tudo que nós teremos até o final do mês, tá? Esse mês já começou com uma campanha incrível, né? Tanto do Dia dos Pais, quanto a campanha que nós temos vigente ainda, né? Do produto do mês, a nossa creatina. Tivemos também o lançamento de promoções comerciais imperdíveis, como por exemplo a New Sales, que continuou do mês passado, e temos também a Step by Step, que é uma promoção voltada para avanço de título perante ao título que você foi pago como no mês passado, ou seja, uma promoção super possível de se alcançar caso você tenha uma verdadeira estratégia para isso, mas mais do que isso, eu acredito de fato que no mundo dos negócios, e Hive não é diferente, afinal de contas, Hive é um negócio, uma das coisas que fazem com que pessoas se tornem pessoas de sucesso, diferentemente de pessoas de fracasso, é a sua mentalidade, a sua atitude. Ponto final. Pessoas de sucesso têm mentalidade e atitudes específicas. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, porque afinal de contas, né, hoje a gente tem aqui 12 dias até o maior e mais importante evento da nossa história. Porque se tem algo que eu aprendi na minha vida é o maior e mais importante evento sempre será o próximo. E o nosso próximo evento é no dia 24 de agosto, onde a gente vai ter novidades, informações comerciais relevantes, lançamento de produto e uma baita de uma oportunidade de poder colocar todo o nosso time, toda essa colmeia na mesma sintonia, tá? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre características e mais do que características, né? Vamos debruçar um pouquinho sobre essa mentalidade que é o que de fato irá fazer com que você possa construir uma carreira de muito sucesso dentro da Hive. Competências e habilidades técnicas. Nós viemos ao longo, né, dos nossos eventos batendo sobre muitas delas. Existe muito auxílio, inclusive no nosso playbook. Mas uma das coisas que eu acho que é bem legal é que quando a gente vem trazer esse tema, como eu vou trazer para vocês, né, para esse treinamento, a gente consegue dar algumas pinceladas de aprendizados próprios. E isso eu acredito que faz toda a diferença. Então, numa conversa como essa, presta muita atenção, porque às vezes um detalhe pode fazer uma chavinha virar, as coisas fazerem mais sentido para você e você de fato começar a performar de uma outra maneira junto com a raiva, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Qual que é a primeira grande competência que um networker, uma pessoa que empreende de maneira profissional com a raiva deve ter? Primeira delas, elencando aqui para vocês, sem sombra de dúvidas, resiliência. Eu aprendi uma coisa na minha vida, que a resiliência, ela é muito desafiadora de ser desenvolvida. Por quê? Porque é natural do ser humano não querer sofrer. E quer queira ou quer não, a resiliência, ela está diretamente ligada ao sofrimento. E quando eu falo sofrimento, eu não estou falando única e exclusivamente de uma visão emocional, do sofrimento, né, pensando naquela parte um pouco mais visceral da palavra. Eu falo do sofrimento de ter que conquistar pequenas vitórias ou minimamente um sofrimento relacionado a você ter que sair de fato da sua zona de conforto diariamente. Isso é algo que nós, seres humanos, não gostamos. Afinal de contas, o nosso corpo, né, que vem dado, né, de milênios de desenvolvimento, ele ainda está acostumado ao que foi ensinado para o nosso DNA há milhares de anos atrás, e o nosso corpo, basicamente, hoje, por mais que a gente viva uma vida moderna, uma vida muito diferente do que os primatas viviam, o nosso corpo hoje, ele ainda quer o mínimo gasto calórico diário, porque ele não sabe se teremos comida ou não. O nosso cérebro primitivo, ele age exatamente dessa forma.
Então, o que que nós temos que entender? Que nós temos que ter atitudes todos os dias que são contraprimitivas. Então, ao mesmo tempo, né, que o nosso cérebro primata, ele quer nos colocar numa zona de conforto, ele quer nos fazer gastar o mínimo de energia por dia, ele quer fazer com que a gente, né, fique no sofazão do mal, que a gente evite ouvir um não de um amigo, que a gente não vá buscar aquilo que a gente quer ou que a gente sonha, ou porque um simples prato de comida é algo que já faz satisfação para dentro do nosso cérebro. Imagina o quanto que nós temos que caminhar contra esse tipo de atitude para que a gente possa de verdade construir o sucesso. A resiliência, ela anda lado a lado com esse sofrimento. E sofrer não é problema. Por que que sofrer não é problema? Porque é difícil você separar o sofrimento ou algo negativo que tenha acontecido com você e aquela fossa que você entra por aquele algo negativo ter acontecido, é difícil você separar isso de você, porque você é um ser racional. Então, é inerente à tua personalidade uma situação adversa, inerente à tua personalidade, uma situação adversa te colocar num estado emocional de fragilidade. O que que eu quero que vocês aprendam a partir de agora? Eu quero que vocês aprendam o pulo do gato numa situação igual a essa. Aprenda o seguinte: o sucesso na vida não é sobre se fragilizar emocionalmente perante uma adversidade. O sucesso na vida é sobre quanto tempo você se mantém fragilizado emocionalmente após uma adversidade. Então, é sobre tempo, é sobre o quanto você permanece abalado. Isso é o que nós chamamos de resiliência. Quando você começa a entender que você precisa superar esse momento de abalo emocional, você começa a trabalhar o músculo da resiliência. E não existe uma maneira de você trabalhar um músculo sem a ação direta. O que que eu quero dizer para vocês? Se eu estou aqui conectado com você e eu tenho consciência que eu preciso trabalhar o meu bíceps para que eu possa ficar com o meu braço mais forte, não adianta eu ter a consciência que eu preciso fazer isso, mas eu não submeter o meu bíceps a um esforço resistido. Concordam comigo? Se eu simplesmente ficar parado, olhando para o meu bíceps e falando, nossa, eu preciso fortalecer o meu braço, o simples fato de eu ficar olhando, o simples fato de eu ficar pensando nisso, não fará com que o meu bíceps se fortaleça. Concordam comigo? Então, o que que precisa acontecer? Precisa se ter a ação. Então, com a resiliência, com o músculo da resiliência, é a mesma coisa. Você nunca vai conseguir se tornar uma pessoa resiliente se você não se submeter ao desenvolvimento da resiliência. E para que você se submeta ao desenvolvimento da resiliência, vem o segundo ponto que é fundamental dentro de um empreendedor para que possa se construir uma carreira de sucesso dentro da Hive, que é a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade, ela, na verdade, ela vai ser a energia central que fará com que você desenvolva o músculo da resiliência. A autorresponsabilidade é, de fato, saber o que tem que ser feito. E eu acredito que a esmagadora maioria das pessoas que se envolvem com a raiva, que minimamente fizeram aquilo que a gente pode chamar, né, do mínimo, que é ler os nossos playbooks, acompanhar alguns treinamentos, acessar canais do YouTube, procurando ali conhecimento, e nós temos isso, um vasto conhecimento. Eu tenho convicção que, de fato, a esmagadora maioria das pessoas, elas sabem o que tem que ser feito, porém elas não executam. Para que haja execução, para que isso de fato aconteça, você precisa entender que você precisa ser uma pessoa
autorresponsável. O nosso negócio ele é regido de uma bênção gigante, que para algumas pessoas se torna uma armadilha tenebrosa. Qual que é uma das maiores bênçãos do nosso negócio? O nosso negócio, você não tem chefe. O nosso negócio, você não tem que pagar funcionário. O nosso negócio, você não tem custos fixos exorbitantes. O nosso negócio, você não corre o risco de falir. O nosso negócio, ele tem uma série inestimável, inesgotável de bênçãos. Só que isso, para muitas pessoas, se torna um problema. Porque quando você não tem conta alta para pagar, você não tem chefe, você não tem pressão, tudo fica sobre a tua mão e ao teu controle de execução. E para muita gente, isso é uma cilada, uma verdadeira cilada. Existe uma frase que é meio que para-choque de caminhão, né? Mas essas frases para-choque de caminhão, elas são repletas de verdade, que diz o seguinte, né? Que homens fazem o que tem que ser feito e crianças fazem o que querem. Então, você ser um autorresponsável dentro da Hive, uma pessoa que diligentemente vai executar o músculo da autorresponsabilidade, vai te trazer inúmeros benefícios. E um dos maiores benefícios que o músculo da autorresponsabilidade vai te trazer, sem sombra de dúvidas, é a sua resiliência. Então percebam, tá tudo diretamente amarrado. Quando eu sou uma pessoa que eu sou autorresponsável, consequentemente eu me torno uma pessoa resiliente. Por quê? Porque eu passo por mais estresse. Se eu passo por mais estresse, eu naturalmente eu me ambiento mais com aquela situação e ambientando-se mais com aquela situação, o que vai acontecer? Você vai desenvolver a capacidade de superá-la. Dois pontos estruturais fundamentais para você de fato ter resultado. Aí a gente vai pegar mais dois outros pontos para a gente poder debater, que são dois outros pontos fundamentais. Só fazendo um pequeno, né, remember do que a gente falou. Então, o que a gente falou? Que você precisa ser resiliente e que para você poder provar a resiliência, você executar a resiliência, você tem que ser autorresponsável. Ou seja, você sabe o que tem que ser feito. Você sabe que tem que apresentar o plano de afiliados. Você sabe que você tem que abordar e apresentar os produtos. Você sabe que você precisa fazer isso todos os dias. Porque se você não fizer isso todos os dias, não há negócio nenhum no mundo que gere lucro se você trabalha somente uma vez por semana, duas vezes por semana. Todo negócio precisa ser trabalhado de maneira constante, se possível diária. Então não é a raiva que é o problema. Às vezes o problema ele está ligado diretamente à tua atitude. E a sua atitude, ela está sobre o seu controle. Melhor notícia impossível eu tinha para te dar. Todo mundo que está aqui conectado tem plenas condições de mudar completamente a atitude e, consequentemente, mudar completamente os resultados. Paralelo a isso, dois outros pontos que eu quero tocar e que eu preciso tocar com vocês. Existe uma característica que é a característica que vai te conduzir para um outro nível, não só de reconhecimento, porque o reconhecimento ele virá, porque afinal de contas, essa característica, esse tipo de atitude é a atitude que mais gera resultado hoje para mim, no meu ponto de vista, né? E eu posso afirmar, se eu tivesse que te dar uma dica de um tipo de atitude que você deveria nutrir todo santo dia o seu ser, é essa atitude que eu vou comentar com você. E eu espero de verdade que você enxergue essa atitude, porque essa atitude, esse tipo de atitude, ele não é uma atitude que somente vai te trazer resultado financeiro dentro da Hive, porque irá trazer, mas também te trará muito resultado no viés de liderança, porque essa atitude, ela é, se não, né, a pedra angular da liderança, ela é uma das bases fundamentais e principais da liderança, que é a iniciativa. A iniciativa, ela tem que fazer parte do teu coração. A iniciativa, ela tem que fazer parte das suas decisões. De fato,
fazer as coisas é algo que tem que nortear a tua liderança, puxar, inspirar, tocar. Gente, e quando nós somos pessoas de iniciativa, o que vocês vão perceber? Pessoas de iniciativa, elas são verdadeiramente admiradas na sociedade. Por quê? Porque a esmagadora maioria das pessoas na nossa sociedade são pessoas que elas não têm iniciativa. Elas são frutos de reverberação. Elas podem até agir, mas através do ímpeto ou através, né, da influência de alguém, mas muito pouco parte-se delas. Quando você começa a se tornar uma pessoa de fato, de iniciativa na tua vida, você transforma não só a tua vida, só que esse ensinamento, esse tipo de ação, ele é tão poderoso que ele tem a mágica de poder transformar as pessoas ao seu redor. Então, quando você se torna uma pessoa de iniciativa, você movimenta o teu time. Quando você se torna uma pessoa de iniciativa, você inspira o teu grupo. Quando você se torna uma pessoa de iniciativa, você converte, você inspira inclusive os seus clientes. Quando você se torna uma pessoa de iniciativa, você converte mais novos afiliados. É natural. Todo mundo quer estar do lado de alguém que faz. Todo mundo quer ver, quer ser norteado por alguém que executa. Hoje eu digo, estamos aqui conectados no nosso Hive Business. Na quarta-feira teremos o nosso Hive Wellness. Essa semana, nesses dois eventos, eu vou estar com vocês. Mas o que vai acontecer? Ou, até reformula a minha pergunta, o que já aconteceu hoje pela manhã? O que já aconteceu hoje à tarde? O que vai acontecer amanhã pela manhã? Na terça-feira à tarde, na terça-feira à noite, na quarta pela manhã, na quarta à tarde, quarta à noite a gente vai estar junto. Mas na quinta pela manhã, na quinta à tarde, na quinta à noite, o que vai acontecer dentro do teu negócio? Que tipo de iniciativa você está gerando dentro do teu negócio? Não acredite que você vai mudar a vida de gerações da sua família através do Hive Business, que acontece na segunda-feira de manhã, e através do Hive Wellness, que acontece na quarta-feira à noite. Não caia nesse conto que eu quero deixar muito claro, tá? Que talvez só você tá contando para você mesmo. Eu tô vindo aqui e tô dizendo para você, em alto e bom tom, que não acontecerá dessa forma. Então, quando eu olho para todo o resto do meu planejamento, depende da minha ação, depende da minha iniciativa. Então, como está estruturado a tua iniciativa para esse tipo de atitude? Mas aí você vai falar para mim, tá, Canina? Entendi, cara. Entendi tudo. Tá fazendo muito sentido aqui, fichas estão caindo, né? Meu pai amado, tô entendendo tudo, tá fazendo muito sentido o que você tá falando. Meu, continua, mas é, o que é o termômetro da iniciativa? Qual que é uma das características que eu verdadeiramente considero o termômetro da iniciativa? Como que eu sei de fato se você tem isso dentro de você? Como que de fato a gente alimenta a nossa iniciativa? O que a gente usa como combustível para poder favorecer a nossa iniciativa? Como que a gente, né, faz com que a nossa iniciativa de fato assim ela vá para um outro nível de performance? Eu poderia dizer que a gasolina da iniciativa ela tem nome, ela se chama ambição. Ambição é de fato diferente de ganância. Ganância é querer tudo a qualquer custo. Ambição é querer mais e melhor. Ponto final. E ambição também é um músculo. Nós, seres humanos, nós temos uma capacidade maravilhosa chamada neuroplasticidade. Nós conseguimos desenvolver novos desejos, a gente consegue de fato desenvolver novas habilidades e competências. O nosso cérebro é uma das dádivas da criação mais perfeitas que existem. A gente de fato consegue transformar totalmente o que nós somos para algo que nós queremos ser. Porém, para que isso aconteça, vem a parte da equação a qual eu acabei de dizer. Você precisa querer ser.
Aí eu te pergunto, o quanto você quer de fato ser? Porque é muito legal quando uma pessoa que basicamente há 12 anos empreende com esse modelo de negócio e que fez eu sair de verdade de uma pessoa comum, com habilidades incomuns, com resultados comuns e me tornar uma pessoa incomum, com habilidades incomuns e com resultados incomuns. Hoje, talvez você está diante do produto final. Hoje, você está conectado aqui com o produto final dessa equação. E por isso até que a gente sempre orienta, né? Comparação dentro do nosso modelo de negócio é talvez o pior veneno que você possa tomar. A partir do momento que você olha para o lado e você se compara, meu amigo, minha amiga, é caixão aqui dentro. Aqui você se inspira. Aqui você olha, você fala assim, pô, vou usar como um norte para mim, mas comparação é veneno. Agora, o porquê que eu estou contando isso para vocês? Porque eu, Thiago, pelo que eu me lembre, durante 12 anos da minha trajetória, o grande combustível para que eu pudesse, de fato, desenvolver essas características que eu estou citando para todos vocês foi a minha ambição. Ambição em que sentido, Canina? Ambição em poder ter relacionamentos melhores na minha vida. As pessoas as quais eu conheci dentro dessa indústria eram exemplos para mim, eram exemplos de pai, família, de caráter, de valor, e eu queria fazer parte daquele grupo. Eu queria, de fato, estar do lado daquelas pessoas. Eu queria, de verdade, que elas me chamassem pelo meu nome, que elas me conhecessem. Eu queria poder conviver e estar ao lado delas, dentro do círculo íntimo delas, porque elas eram pessoas as quais eu admirava. Então perceba, não era sobre eu já estar pronto para isso, era sobre eu ter a ambição de querer isso. Quando eu tinha isso muito claro, quando eu tinha a ambição, quando eu tinha o desejo, é natural, eu sabia o que eu queria. E quando você sabe o que você quer, você une, você de verdade incorpora forças para poder atingir. E não era só uma ambição em termos de relacionamento, era uma ambição financeira também. Eu sou, né? Eu sou libriano de coração e alma, né? E se tem uma coisa que libriano ama é paz, né? Se tem algum libriano aqui, vai entender o que eu estou falando, né? Se tem alguma coisa que todo libriano deseja na vida é paz. 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 Não há nada que a gente deseja maior que paz. E se tem uma coisa que na vida traz guerra, problema, doença. Cara, se tem um negócio que de verdade muda o ambiente, muda a equação ao nosso redor, chama-se falta de dinheiro. Problema financeiro. Falta de dinheiro e problema financeiro acaba com a paz de qualquer família, de qualquer casal, de qualquer relacionamento. E não tem conversa. Me desculpe, mas isso é um fato. Eu falo, né? Eu vim de um lar de muito amor, mas eu tive que ver muito o meu pai e a minha mãe brigando por causa de dinheiro durante toda a minha infância e durante toda a minha adolescência. E eu, quando eu estava diante daquele cenário, estava diante daquele caos, estava diante meu Deus, aquela aniquilação da paz, o que eu prometi para mim? Que eu ia encontrar uma maneira na minha vida que, de fato, para que dinheiro não fosse problema dentro da minha casa. E quando eu conheci uma ferramenta com escalabilidade, uma ferramenta onde eu poderia construir renda residual, uma ferramenta onde de fato eu poderia resolver o problema financeiro da minha vida, eu, de uma forma muito categórica, eu busquei o resultado com verdadeira ambição. O buscar o resultado com verdadeira ambição é buscar de corpo e alma. É buscar
sendo aquela pessoa de iniciativa, sendo aquela pessoa que vai passar pelos desafios, que vai com o peito aberto, passando pelos desafios, passando pelo problema e agradecendo a cada desafio e a cada problema, porque não existe maneira alguma de você se tornar uma pessoa melhor do que você é sem eles. Já diria o grande mestre, é impossível voar sem gravidade. Agora eu te faço uma pergunta. O quanto você quer, de fato, uma mudança para a tua vida? O quanto que você quer, de fato, mudar o seu círculo social? O quanto você quer, de fato, escalar seus resultados financeiros? O quanto você quer, de fato, poder escrever uma história de sucesso que talvez vai ser a primeira dentro da tua família? O quanto isso arde dentro de você? Canina, hoje a chama está pequena. Eu acredito muito que essa chama, ela pode ser treinada. Essa chama, ela pode ser trabalhada. Você precisa buscar trabalhar essa sua ambição. Você precisa trabalhar esse seu desejo, o quanto que você quer, porque a tua ambição, ela está diretamente conectada a um ponto que será fundamental para que você possa ter resultado em qualquer coisa que você vai fazer na vida, que é o teu sacrifício. Quando de fato você quer muito, você se coloca em um estado de sacrifício maior. Quando você não quer tanto, quando a tua ambição é baixa, você não vê sentido em se sacrificar. Busca ajustar essas equações. Busca, de fato, ter mais dessa ambição. Porque isso vai ser algo que vai te transformar. Às vezes você é um gatinho e você vai se transformar num leão. Ou você é uma gatinha e vai se transformar numa leoa. Esse é o combustível para que você possa, de fato, construir a tua liderança. O quanto você quer. E dois outros pontos para a gente poder já conduzir um pouco para a parte final aqui e a gente poder encerrar o nosso treinamento. Existe uma habilidade, até então falamos, né, sobre, óbvio que pode-se ser habilidades, né, porque tudo é desenvolvível, digamos assim, mas existe uma habilidade que você precisa lapidar do ponto de vista técnico para você poder fazer um bom trabalho dentro do nosso modelo de negócios. Essa habilidade, ela se chama comunicação. E você só vai aprender a se comunicar se comunicando. Agora, por favor, todo mundo que está de câmera aberta, né, faz assim, ó, ó, nossa, caramba, canina, o que você acabou de falar? Que incrível isso! Ó, que eu só vou aprender a me comunicar me comunicando. Exato. Eu aprendi uma coisa na minha vida, o óbvio ele não é óbvio. O óbvio ele nunca foi óbvio. Eu tenho convicção plena que muitas pessoas que aqui estão, muitas pessoas, não tinham a clareza da importância de se comunicar e não entenderam que para que você possa se tornar um exímio comunicador, você precisa treinar essa bodega. Nós somos comunicadores. Nós iremos nos comunicar com os nossos clientes, nós iremos nos comunicar com os nossos prospects, nós iremos nos comunicar com a nossa equipe, nós iremos nos comunicar com a nossa família, nós iremos nos comunicar. Essa é uma das habilidades mais importantes de um networker. E não tem como você desenvolver a comunicação sem se comunicar. Muita gente, né, acompanha não só a nossa vida através das redes sociais, é natural,
mas também o nosso trabalho dentro da Hive, principalmente de nós, heads da marca. E muitas pessoas olham para nós e nos veem literalmente como exímios comunicadores, porque de fato nós somos. Mas da onde vem uma habilidade tão aguda como essa? Da onde vem? Não tem outro caminho a não ser comunicar-se. Então, hoje, você precisa fazer um tratado com você mesmo. Você precisa entender o jogo que você tem que jogar. Você precisa afiar a tua comunicação. Você precisa ter uma comunicação com uma postura melhor. Você precisa ter uma comunicação mais persuasiva. Você precisa ter uma comunicação mais impactante. Então, se existe um caminho que você tem que ter clareza ao sair dessa reunião, é a partir de hoje você precisa se comunicar mais. E para você treinar a sua comunicação, o que você tem que fazer? Qual é a ação? A ação é fazer raiva. Eu vejo pessoas pagando centenas de milhares de reais em cursos, mentorias e uma série de outras coisas que dentro do nosso negócio, de coração, você tem adquirindo seus produtos para ativação e podendo ganhar dinheiro ainda com o negócio a ponto de transformar a sua vida financeira. Você tem todo esse tipo de possibilidades e de conhecimento aqui de forma, eu posso até usar essa expressão, né? Gratuita. Porque você ganha dinheiro, na verdade, para poder estar na Hive. A Hive ela não é para ser uma ONG na tua vida, né? Ela é para ser uma ferramenta de retorno financeiro. Por que não dar valor a isso? Por que não pegar dia após dia, avaliar dia após dia o que foi feito de errado e no dia seguinte se propor a fazer o que é certo? Por que não buscar dia após dia aumentar o teu ritmo, aumentar a tua velocidade, acelerar o processo? Tem muita gente que me pergunta sobre isso. Pô, Canina, mas como que eu faço para acelerar o processo? É um jogo de números. Da forma hoje que você apresenta o plano de afiliados para uma pessoa por mês, e digamos aqui os que nem apresentam para uma pessoa por mês, eu queria te convidar, acelera o processo. Apresente para uma pessoa por dia. Se você apresenta para uma pessoa por mês, posso te dar um exemplo? De fato, o resultado que você vai ter em termos de possibilidade de recrutamento em um ano, se você apresentar para uma pessoa por dia, sabe o que vai acontecer? Esse resultado ele vai ser condensado e vai ser possível de ser atingido em 2 semanas. Que tal trocar um ano por 2 semanas? Isso está ao seu controle. Isso está diretamente ligado, está claríssimo diante dos teus olhos, na palma da sua mão. Está com você. Não existe uma pessoa que faça um trabalho ritmado e constante, minimamente num período de um mês dentro desse negócio, que depois desse período de um mês não se enxergue outra pessoa completamente diferente daquela pessoa que era há um mês anterior. Isso está ao teu controle. De verdade. Pega esses pontos, pega essas dicas, conecta as peças desse quebra-cabeça e haja, faça. A nossa vida, ela não é simples. De fato,
Ninguém nunca fará para você o que cabe a você. Quando nós paramos de ter esse tipo de expectativa e a gente coloca a braçadeira de capitão ou capitã no nosso braço, tudo fica mais leve, tudo fica mais simples. As coisas de fato começam a acontecer. Então para de acreditar num conto de fadas de que alguém vai chegar numa carruagem alada, vai te pegar pelos braços e vai te conduzir no caminho da vitória, no caminho das glórias, e passa a acreditar, de fato, que as suas duas pernas, os seus braços e a sua boca já bastam para você construir uma história que talvez ninguém conseguiu construir em gerações da sua família. Pega isso e executa. Eu espero de verdade que mais do que mudar sua mentalidade a partir do dia de hoje, que você, a partir do dia de hoje, faça um pacto com a sua melhor versão. Que você decida sair daqui disposto e convicto a entregar o melhor de você. Que nesses 12 próximos dias que nós temos até o nosso evento, você vai ser imparável, você vai ser incansável. Ninguém vai te parar, ninguém vai te desviar. A sua ambição, ela vai queimar dentro de você. Você vai colocar uma meta de ter mais um, de ter mais dois, de ter mais três novos afiliados no evento. Você vai colocar uma meta de colocar toda a sua equipe conectada. Você vai aproveitar todos os lançamentos, falar com todos os seus clientes. Você vai construir um resultado que você vai se orgulhar desse movimento que ele tem um dia de start. O dia é 12 de agosto. Não toma essa decisão por ninguém. Toma essa decisão por alguém que merece tomar uma decisão, que é você. Porque o que você vai conseguir construir com isso, você vai se orgulhar, e mais do que se orgulhar, você vai conseguir levar para sua família o melhor que há na Terra. Acredita no que eu estou te falando. Confia nessas palavras e executa. E no dia 24, você vai ver coisas grandiosas começarem a de fato acontecer na tua vida. E vai ser uma honra poder estar do teu lado para começar a aplaudir você fortemente, porque eu tenho certeza que uma nova história que aqui está nessa sala vai inspirar muita gente que ainda nem chegou nessa colmeia a se tornarem verdadeiras abelhas rainhas e verdadeiros zangões dessa parada. Conta comigo, viu, pessoal? Vamos para cima. Excelente final de segunda para todos. E quarta-feira, tamo junto no Hive Wellness. Beijo no coração. Valeu. Tchau, tchau. Fui.